Então, módulos 62 e 63, os recursos naturais da África. Faz parte do grupo 8 ou volume 7, como vem escrito na apostila. Inicia-se na página 151. Bom, recursos naturais da África, né? O que são recursos naturais? Tudo que são obtidos da natureza e usados para a construção do homem. Tudo aquilo que dá lucro, que gera lucro para o homem, tá? A água, a madeira, algumas espécies vegetais, animais, principalmente os recursos minerais e o ar. O ar não era considerado um recurso natural, já que não gerava lucro. Hoje ele já é. Por quê? Porque o vento, através da energia eólica, ele gera energia, né? Então gera o lucro para nós. Então ele é considerado, sim, agora um recurso natural importante. Outros exemplos de recursos naturais, né? As frutas, plantações, nós precisamos extrair. Uma queda, cachoeira, produção de energia elétrica, os minerais que nós já comentamos, eólicos, árvores, a madeira, extração de petróleo, vários minérios, o sol, né? A energia solar. As formações vegetais do continente africano. Se nós observarmos o continente africano, ele é cortado pela linha do Equador, pelos trópicos, né? Tanto de Câncer quanto de Capricórnio. Então, se nós olharmos entre os trópicos, a maior parte deste continente vai ficar na região chamada de intertropical ou tropical, né? Então, por isso, né, vai dar para nascer vários tipos de florestas equatoriais, tropicais, parecidas com a nossa floresta amazônica, bem na região central. Ó, essa região verde, florestas equatoriais, ou seja, florestas que têm as mesmas características da nossa floresta amazônica, tá? Florestas tropicais úmidas, verde um pouco mais claro. Entre a tropical e a equatorial dá pouca diferença. São florestas densas, latifoliadas, ombrolhas bem fechadas, né? As savanas também, se nós observarmos em amarelo, as savanas elas vão ficar entre, né, as áreas ali de desertos e estepes, que são aquelas vegetações rasteiras também, um pouco mais secas, e entre as grandes florestas. É o que vai predominar na África, as savanas, aquela paisagem dos animais que encontramos também de grande porte, girafa, elefante. Desertos, bastante áreas desérticas, principalmente ali abrangendo as linhas dos trópicos e dos climas temperados, vegetação mediterrânea, bem ao norte do mar Mediterrâneo ali, e vegetação de montanhas. A fauna e a flora. Bom, a localização nós já vimos, né? Maior parte intertropical ou tropical. Por este mapa dá para observarmos bem que a maior parte da África se encontra nesta área, né? As florestas nós já comentamos, né? E as regiões desérticas, principalmente nas regiões temperadas, tanto o norte quanto o sul. Se nós observarmos, pela África se encontrar cortada praticamente ao meio pela linha do Equador, o seu clima ele é espelhado, como assim? Central, né? Equatorial, tropical e depois temperado. Ele vai se repetindo tanto ao norte quanto ao sul. As savanas, por exemplo. Como que eu poderia descrever a savana? São matos altos, onde nós encontramos esses tipos, né, de animais, com árvores, arbustos de médio porte, pequeno porte, um pouco mais espaçado. Ele assemelha-se muito, né, ao nosso cerrado, a savana. As mesmas características, bem parecido com o nosso cerrado. Se nós observarmos neste mapa, ele vai mostrar bem, olha, as regiões equatoriais, lembrando que equatorial, linha do Equador, quente,
por estar na linha do Equador, e úmido, ventos alísios, que vão soprar dos trópicos jogando água na linha do Equador. Tá? Então, região quente e úmida. Uma região quente e úmida propicia a formação de vegetações, né? Como a nossa floresta amazônica, tá? Que é o que? Árvores grandes, latifoliadas, densas, ombrólias fechadas. O deserto do Saara, o maior deserto do continente africano, tá? Nós também encontramos o deserto de Kalahari e de Namíbia. Aqui é o clima subtropical, muito pouco, né? Perto do próximo à África do Sul ali só. Semiáridos tem bastante na transição entre os desertos e as savanas, né? Mediterrâneo mais ao norte e o temperado também, mais ao sul. Os desertos, bom, que apresenta, né, grande parte dos desertos. Olha, nós temos o do Saara. Olha, a extensão, de curiosidade, do deserto do Saara é maior que o Brasil. Só as regiões, na região do deserto em si, tá? Por curiosidade, essa parte em vermelho, nessa imagem acima do meio do deserto, ali nós temos a cadeia montanhosa dos Atlas. E essa cadeia montanhosa é um dos fatores que vai ajudar na formação do deserto do Saara. Por quê? Pela sua altitude, ela vai impedir a passagem de massas de ar úmidas que formarão as chuvas. Outro fator também é a sua extensão de leste a oeste, que dificulta essa entrada de massas de ar para a chuva. Então, relevo, né? E a disposição do relevo, as altitudes e também a sua grande extensão dificulta essa entrada de massas de ar úmidas. Aí nós temos também aqui, olha, o deserto de Namíbia, que é um deserto que fica próximo do mar, por isso que nós estamos vendo a água. E por que isso acontece? Correntes marítimas frias, que não deixam a umidade entrar, também são responsáveis pela formação deste deserto. E o deserto de Kalahari. 3 desertos importantes no continente africano. Ainda sobre os desertos, vamos lembrar suas características, tá? Grande amplitude térmica, não amplitude anual, porque a amplitude anual vai ser praticamente as mesmas, de dia quente e à noite frio. É essa amplitude que vai mudar, de dia acima de 40 graus, à noite podendo chegar a menos 0 graus, ok? Tipos de fauna, né, que nós vamos encontrar lá. Fauna e flora. Bom, da fauna, répteis, insetos, alguns pequenos mamíferos, vegetação, alguns tipos de cactáceo ou plantas pequenas, tipo coqueiros, espaças, gramíneas, em lugares um pouco mais próximos a umidades. Bom, a floresta do Congo é como se fosse a nossa floresta amazônica, por quê? É uma floresta equatorial, tá? 1,8 milhões de quilômetros, estende-se entre a República Democrática do Congo e a República Centro-Africana, Camarões, Guiné Equatorial, Gabão. É uma floresta que apresenta uma grande variação da fauna, da flora, muito rica, importantíssima. E o importante aqui, aonde existem espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas? Que só existem naquela região. Por exemplo, nós temos, né, as seringueiras, o látex, só existem, né, só é originária, nasceu na região amazônica, tá? Aí foram levadas para outros lugares de climas tropicais e se adaptou, ok? Então, com a exploração muito grande dessa floresta, existem espécies que já estão desaparecendo, certo? Endêmicas, que é o que eu falei, que já estão desaparecendo.
Porque a África, na sua colonização, ela foi muito explorada. E quando vem os colonizadores explorar, eles não estão preocupados. Eles estão preocupados com o lucro, tá? Mas não é com a floresta em si, com a vegetação, com a fauna, com a flora e com a população que mora naquela região. 30% da sua fauna, da sua flora, né, é endêmica, ou seja, só existe naquela região, é originária, nasceu daquela região. E por serem árvores de grande porte, é muito utilizada principalmente para a extração da sua madeira. E a floresta já está ficando muito destruída por causa disso. Um grande exemplo é o mogno, uma das árvores nativas das florestas equatoriais africanas, que vem sendo devastada em grande quantidade. Agora, as savanas. As savanas é aquela vegetação, como eu já citei, que assemelha-se ao nosso cerrado. Olha, um mato alto, árvores mais espaçadas, né? Aonde é muito utilizado principalmente para o turismo. Por quê? Visitação, né? Onde se encontra aqueles animais de grande porte, tem aqueles carros para levar no turismo, é muito explorado, tá? Clima desértico é onde tem o quê, né? As menores precipitações, muito pouca chuva, escassas, quando, né, elas aparecem, porque às vezes podem ficar até anos sem chover. Então, precipitações muito baixas, o clima costuma ser quente, só que à noite, por não ter umidade, assim que o sol se põe, o calor também se põe junto, à noite ficando frio. E, ó, insetos pequenos, né? E aqui são oásis. O que são oásis mesmos? Áreas úmidas, né? Em lugares secos. Como eles aparecem? Através de lençóis freáticos, águas subterrâneas que, né, encontram com a superfície e começam a brotar, forma como se fossem lagos. E nessas regiões um pouco mais úmidas aparecem vegetações devido à presença da água. Bom, colonização e exploração. A colonização, ela acaba com os recursos, né, do lugar onde ele é explorado. Fauna, flora, extinção. Também essas regiões, elas estão sendo muito utilizadas para a agricultura. Então, elas estão sendo devastadas em grande quantidade, principalmente nessas últimas décadas, que se tornou isso muito mais preocupante, porque essas últimas décadas foi onde cresceu o maior número de desmatamento dessas áreas, dessas regiões, principalmente para a agricultura de exportação. Muito grande também a devastação devido à exploração de minérios. O continente africano, pela sua origem antiga, né, geológica, ele apresenta que é a mesma, né, do Brasil, ele apresenta grandes quantidades de minérios, é muito rico em minérios, o que é explorado em grande quantidade. E para se explorar o minério, é preciso o quê? Acabar com a vegetação de cima, afundar, fazer crateras, poluir as partes hídricas. As queimadas também estão aumentando muito, principalmente nessas vegetações de savana, que devido ao clima do inverno já são mais secas, já são propícias, né, a pegar fogo muitas vezes sozinhas, e o homem ainda ajuda a queimar. Qual o problema de queimar isso daí? Além de todos os impactos ambientais que nós já conhecemos, a savana, que vai ficar entre as florestas, as grandes florestas equatoriais, tropicais e entre os desertos, você queimando essa região, você pode estar aumentando a região desértica. Então, a região desértica, que já é grande no continente africano, ela pode se expandir, aumentar ainda mais. Grande riqueza, diversidade nós encontramos no continente africano. Mais de 60% das exportações deles estão ligados à extração mineral.
tá? Principalmente, né, além dos minérios, também do petróleo, né? Relembrando que nós já vimos isso, os escudos cristalinos, tá? A era o quê? Pré-cambriana, se formou há mais tempo. Então, é onde está mais propício a criar minerais, tá? Jazidas. Nós encontramos vários tipos de minerais, não só o ouro, tá? Nós temos bauxita, diamante, cobre, manganês, ouro, petróleo, gás natural. 60% refere-se à exportação de minérios do continente africano, principalmente com a ajuda de empresas estrangeiras. Por quê? O continente africano, a maior parte dele é pobre em recursos para essa extração. Então, os continentes que têm interesse nas mercadorias, eles investem na extração. Só que o dinheiro dessa extração não ficar para as grandes empresas e para os donos. Infelizmente, eles não são utilizados para diminuir as desigualdades sociais que existem nos continentes, apenas para suprir a necessidade da maior parte de quem busca por esses minérios. Pedras preciosas, olha, minerais bastante presentes no continente africano, muito rico. Mapa das riquezas minerais da África. Olha, o ouro, os países a qual ele se encontra, né? A bauxita, o cobalto, o diamante, platina, diamantes, manganês, cromos, gás, carvão, ouro na Tanzânia, aço, petróleo, né? Óleo, aço. Então, distribuídos, principalmente na sua parte de formação mais antiga. Bom, os países estrangeiros, né? Eles querem o quê? Como nós já comentamos, o lucro, explorar, ok? E para os países africanos, o que fica? As diferenças sociais, os impactos naturais causados, né, pelo homem, antrópicos, e não tem benefício nenhum, porque a renda fica para os grandes proprietários e principalmente para quem explora. E o peso fica para o país africano. Eu gosto muito dessa imagem, tá? Eu acho que essa imagem ela representa muito o que vem acontecendo. Existem imagens dessa, a qual a América Latina também apresenta o buraco. E ela é de fácil interpretação, tá? O continente africano está sendo explorado para enriquecer a Europa e os Estados Unidos, a América do anglo-saxônica principalmente, tá? Essa exploração é feita com concessões, tá? Licenças para lucrar com a extração. Por exemplo, eu sou uma empresa, eu vou pagar para o dono daquela região uma porcentagem, né, até mínima em comparação com o que eu vou extrair, e eu tenho o direito de extrair, de utilizar aquelas terras para tirar os minérios que bem me convém. Bom, agora, então, África, uma reflexão tão rica, rica na cultura, né? Rica na sua fauna, rica na sua flora, na sua biodiversidade, rica principalmente, né, em minérios, mas tão pobre ao mesmo tempo, tão rica e tão pobre.